Olá a todos, fazendo continuidade então ao nosso plano e até por incrível que pareça já se foi o semestre, né? Estamos agora no nosso último encontro e falta-nos apenas a parte que diz respeito à tutela de evidência. A tutela de evidência foi trazida com o código, né, de 2015, não era ainda legislada esta matéria, mas já era de apresentação nos tribunais através de uma retórica existente nos pretórios, na discussão que se trazia em relação à própria jurisprudência, né, de que se admitisse a evidência como uma forma de, quem sabe, trazer mais economia processual. A tutela de evidência não deixa de ser uma tutela provisória, é bom lembrá-los, né, de que nós estamos ainda dentro daquele caráter da provisoriedade, das decisões provisórias. Então, o juiz, dentro de uma certa demonstração da evidência do direito da parte, o juiz pode adotar algumas providências, né, tutelares, provisórias, para que esta situação a ser assegurada, né, já se dê de uma vez e não se postergue, né, daqui a tanto tempo aquilo que já, por evidente, já se poderia dar agora. Então, onde nós encontramos isso no artigo 311 do Código, depois eu passo então ao exame dele, mas algumas questões que devem ser trazidas aqui como referência inicial do nosso aspecto doutrinário, né? Diante disso, nos diz aqui o Talamini, como referência ao José Frederico Marques, ele diz assim: as hipóteses de tutela antecipada previstas no artigo 308 não se destinam a debelar propriamente perigo de dano. Então vejam, já não temos mais o perigo in mora. Vamos falar mais disso depois. Prestam-se em vez disso, a permitir a eventual redistribuição do ônus da demora do processo. A evidência busca a economia processual. Em outros termos, aplicam-se a casos em que a probabilidade de que o autor tenha razão no que pede é tão mais alta, ou seja, há a seu favor uma verossimilhança tão mais intensa, que se constata que ser um gravame desproporcional ao autor ter de arcar com o peso da demora do processo. A tutela de evidência pode ser requerida apenas incidentalmente. Então ela não tem uma preparação antecedente. A tutela de evidência ela é só incidental, o que é muito importante que se diga, porque não existe aquela situação do perigo in mora, por isso. Né? O que pode ter aqui, eu posso ter a fumaça do bom direito, né? Mais do que a fumaça, como ele diz aqui, a verossimilhança presente, mas eu não tenho a urgência. Então, se eu não tenho urgência, eu não tenho antecipação de tutela. Eu tenho a ação, que é o ingresso, e nela eu já peço a evidência a ser aplicada ao caso concreto, né? Que o juiz já de uma vez assim proceda. Então, ela pode ser requerida apenas incidentalmente. Não foi prevista na modalidade antecedente, também por isso não é apta a estabilizar-se, como lá na tutela de urgência também. No entanto, as partes podem celebrar negócio processual que preveja a estabilização da tutela de evidência. Também isso aqui eu vou, mais uma vez, vou dizer a vocês, vou viver ainda alguns anos mais e não vou ver isso aqui na prática, as partes celebrando negócio processual de tutela de evidência. Ninguém vai querer dar um tiro no próprio pé, então calma lá. Acho que isso aqui é coisa de laboratório, mas não de fórum. Tá? Tá lá no departamento intelectual, mas não no departamento prático. E aí vamos então a esta caracterização das tais hipóteses de cabimento. Então o artigo 311 nos diz: a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ora, é claro que já está de cara o artigo dizendo não cabe para demonstração de casos em que haja o perigo in mora. Não é para isto. A tutela de evidência é evidência, não tem urgência nenhuma. É outra coisa, é outro significado que se dá a esse modelo de tutela. Então, quando diz que ela será concedida independente de eu demonstrar o perigo in mora, né, o perigo do dano
ao bem que eu tenha receio de perder ou de risco ao resultado útil ao processo, lembrem da cautelaridade aqui, então não precisa demonstração desta urgência, por isso ela é de evidência. Então vamos ler aqui, os casos são 4 ao todo, né? No primeiro caso fica caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Eu tenho os meus receios, os meus recatos em relação ao tal abuso do direito de defesa. Eu vejo que obviamente, só depois é que o juiz ouvir a parte contrária é que vai definir a tutela de evidência, quando notar que o réu realmente está abusando do direito de defesa. Então é claro que isso aqui se dá depois da contestação, obviamente depois dessa resposta do réu. Então, e também o propósito protelatório manifesto pela parte. Que ela use de expedientes vãos, vazios, que não tenham realmente nenhuma relação com aquilo que se deseja da celeridade de um processo que já é de celeridade nenhuma, e a parte começa então a retardar o seu andamento. Pode que o juiz dê esta tutela de evidência, repito, mas neste caso só o fará depois de verificar a conduta da parte ré no processo. Aqui nós vamos ver uma referência rápida ao que nos diz o Van Beer, assim, ó, o Talamini com o Van Beer, né? A caracterização do abuso de defesa do manifesto propósito protelatório do réu, aptos a ensejar a antecipação de tutela, pressupõe a constatação da extrema probabilidade do direito do autor. Afinal, para que se possa qualificar a conduta como abusiva ou protelatória, é preciso que exista juízo de plausibilidade bastante intenso acerca de quem tem razão. Só isso explica que tudo que a parte aparentemente sem razão faça a partir de então seja considerado excessivo ou supérfluo para os fins do processo. Seria despropósito taxar de abusiva a defesa formulada, senão quando é mínima a chance de que seja procedente. Do mesmo modo, não se concebe que a atuação do réu seja tida como protelatória, se não há forte indicação de que a tutela, ao final, venha lhe desfavorecer. Ora, o autor está dizendo, só pode o juiz constatar estas situações, né, do abuso do direito de defesa ou notório propósito protelatório depois da manifestação do réu. Então, nunca vai se dar aqui a tutela de evidência em matéria liminar. Né? A antecipação nessa hipótese, dizer não é nenhuma punição, destina-se a redistribuir o peso da demora do processo. Como não é uma punição, não é necessário examinar se o réu está agindo dolosamente. Cabe apenas o exame objetivo da sua defesa. Se ela não é séria, diz o autor, para usar a expressão adotada em leis estrangeiras, se não é consistente, isso vem a reforçar o juízo de verossimilhança, autorizando a tutela antecipada. Portanto, então, a tutela antecipada de evidência, né, em caráter pós-ouvida do demandado do réu. A segunda hipótese traz as alegações de fato que não possam ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, alegações de fato puderem ser comprovadas apenas por documentos. Contratos, por exemplo, que dispensam uma prova testemunhal, dispensam uma prova pericial se o contrato não for, o próprio documento não for impugnado por uma das partes. Então, se ele tem a sua aceitação mútua como um documento forte e capaz de demonstrar aquele direito, evidentemente que não vai se falar aqui, em absoluto, de procrastinação do processo. O processo mesmo já é capaz de carregar consigo um documento hábil, pronto, né, estrategicamente colocado por uma das partes para que faça esta verdadeira apuração, né, e demonstração mesma do fato para o juiz. Então, documentalmente pode ser comprovada aquela alegação, não havendo impugnação da outra parte. E também, no inciso 2º, se já há o julgamento em casos repetitivos, né, ou de súmula vinculante, por óbvio, súmula vinculante é vinculante mesmo, né, mas o julgamento de casos repetitivos que também já adotem esta tese afirmada e firmada pelos pretórios em relação à matéria. Então, o juiz já pode dar esta
tutela de evidência em caráter antecipado, antecipando este direito da parte com esta decisão no início, então, do processo. Obviamente que aqui, vejam, diferente do inciso primeiro, o inciso segundo não depende da ouvida do réu. Porque aqui se está a demonstrar já o próprio documento com a inicial, ou então o autor já formula que existe tese já nos tribunais, ou então uma súmula vinculante a respeito, e não precisa ser ouvido o demandado sobre isso. Diz aqui o autor que trata-se de mais de uma expressão da força vinculante média de determinadas decisões e enunciados. Nesses casos, o cerne da controvérsia residia na questão jurídica que foi definida no julgamento por amostragem ou consolidação da tese simulada, simulada. A prova documental, nesse caso e nas demais hipóteses a seguir expostas, pode constituir prova de outra natureza produzida em outro processo, chamada prova emprestada, e transportada para o novo. Tal hipótese de tutela da evidência deve receber a interpretação compatível com a natureza federativa do Estado brasileiro. Eventualmente, a causa é regida por legislação estadual. No âmbito dos Estados-membros, não há edição de súmulas vinculantes, mas os tribunais locais editam súmulas comuns. Em tais casos, essas também podem servir de base para a antecipação da tutela em exame. Então, quer dizer, se o Tribunal de Justiça, em matéria de direito local, estadual, aqui do Estado do Rio Grande do Sul, define uma tese firmada, também, se este caso tem uma repetição, também pode ser empregado, pode. Não é que o juiz vai rejeitar ou aceitar de cara, não. O juiz vai analisar este caso, embora não fazendo parte da formação pretoriana dos julgados sob luz federativa, mas pode ser então estabelecida de maneira mais localizada. No inciso 3º deste artigo 311, nós temos então, quando a causa trata de pedido reipersecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Pedido reipersecutório, quer dizer, buscar a coisa de volta, persecúcio, a busca, tentativa de busca, rei coisa, Então nós vamos ter aqui reipersecutória, esta tentativa de trazer a coisa dada em depósito, num contrato de depósito. Então vamos lá, eu entrego o meu automóvel no depositário público, meu automóvel está lá, o depositário público tem a figura da fidelidade, tanto a seu favor como contra ele. Ele se torna um depositário fiel daquele bem. E no momento que eu estou buscando este bem de volta, provo que o bem é meu, que está no depositário público por esta ou por aquela razões, enfim, eu vou apresentar ao juiz essa documentação, que ele é o depositário da coisa, seja o depósito público ou particular, e ele então tem que me devolver o bem. Então o meu pedido reipersecutório, quer dizer, buscando a coisa de novo, de volta, eu estou aqui trazendo a minha pretensão com uma tutela de evidência. Não tenho que caracterizar mais. Provado que o bem é meu, que esse camarada está com depósito já infiel do bem, ele já não devolveu assim que intimado a fazê-lo, então já me entrega o bem, ou vai me entregar o bem à base do Poder Judiciário, não me entregou esse bem de maneira amigável, tranquila, então eu vou ter que entrar em juízo e aí mostrar com essa documentação a evidência do meu direito. Então não tem mais nada para fazer. Eu também aqui nem preciso mais ouvir o réu, eu já tenho a documentação provada. Então vejam, os incisos 2º e 3º deste artigo não dependem do réu, não dependem da sua conduta processual, simplesmente serão objeto de uma tutela de evidência a ser dada liminarmente, provadas essas circunstâncias. E aí então, diz aqui, essa hipótese de tutela de evidência foi instituída para compensar a extinção da ação de depósito, que foi realmente a armaçãozinha que nós tínhamos com esse mesmo propósito lá no Código de 73, que era uma ação especial, que inclusive previa a hipótese da prisão civil,
Depois, mais tarde, com a súmula vinculante no 25 do Supremo, a prisão civil foi realmente revogada do nosso sistema, ela não existe mais para o caso de depositário infiel. Só existe hoje a prisão civil, sabemos, para a dívida alimentar. Então, não é preciso que o contrato de depósito seja instrumentalizado por escrito, basta que seja possível comprovar documentalmente a sua existência. Reitere-se caber prova pré-constituída, diz o autor aqui. É aplicável aos depósitos não convencionais, mas derivados da lei, desde que sua existência, no caso concreto, possa ser documentalmente comprovada. Essa é a interpretação mais conforme às garantias da efetividade da jurisdição e da durável razoabilidade, da razoável duração do processo, né, de acordo com o inciso 35 do artigo 5º. Vejam então que, claro que não precisa, portanto, desta manifestação do réu nesse inciso 3º também, que ocorre com o inciso 2º. E o inciso 4º, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Opa, então aqui encontramos um outro corrimão do inciso 1º, que é o inciso 4º. Os dois precisam, antes de ser dada a tutela de evidência, precisam da manifestação do réu. Porque aqui, no caso também, né, a inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos, aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, de novo, precisa o réu manifestar-se, assim como ocorre no parágrafo 1º, para que o juiz tenha a evidência. Tá, mas nesses dois casos, como é que eu vou pedir evidência se eu preciso do réu se manifestar antes? Ora, assim que o réu se manifesta, logo após a sua contestação, e surgirem esses elementos de estrutura de uma tutela de evidência, é possível fazer uma petição mais tarde, depois da ouvida do réu, quem sabe até adequadamente a réplica que o autor apresenta, na réplica pedir liminarmente a tutela, a aplicação desse artigo da tutela de evidência, uma vez que o documento está lá, não traz dúvida alguma e o réu não opõe também qualquer impugnação a esse documento. Então, na verdade, é possível solicitar ao juiz desde logo a tutela de evidência. Então, não precisa estar na inicial, obviamente que não, por conta desses dois fatores aí. É claro que nos incisos 2º e 3º do artigo lidos agora, é possível já o pedido da tutela de evidência, já desde a inicial, com a pretensão desta tutela provisória de antecipação dos efeitos da sentença. É isso aí. Então, diz o autor isso em relação ao inciso 4º, neste caso, o juízo de probabilidade necessária à concessão da medida não é dado simplesmente pela prova documental, não é apenas o documento, mas sim pelo contraste entre esta prova e a atuação instrutória do adversário, que não impugnou o documento, né? Assim, elementos probatórios que por si sós talvez não fossem suficientes para a formação de um juízo de verossimilhança adquirem maior idoneidade pelo silêncio do réu, é claro. No contexto processual, então, diante do silêncio ou inconsistência da reação do adversário, aqui também é cabível a prova pré-constituída. Então, é isso aqui. Diz ele, inclusive, em relação ao regime jurídico, que a tutela de evidência, saindo um pouco dos casos do 311, a tutela de evidência subordina-se a todas as normas gerais da tutela provisória, antes expostas. É instrumental em relação ao resultado final do processo, deve ser reversível em regra e é modificável e revogável, e assim por diante. O que não existe, repito aqui, diante da tutela de urgência, é o periculo in mora. Grande distinção, repetindo a vocês. Bem, em relação a alguns elementos que necessariamente devem ser ditos, né? Criação da tutela sumária em caso de existir direito evidente, independente da urgência, está muito claro ali. O judiciário deve dar resposta rápida não só a casos urgentes, como aqueles em que se evidencia o direito, por não haver razão relevante para a espera. Não pode ser pedido em caráter antecedente por lhe faltar o caráter da tutela de urgência, de novo aqui, reafirmando o que se disse, né? Cabe pedir tal tutela com base no fumus boniuris, mas o caso aplicável ao artigo 308, não o periculo in mora.
Ações semelhantes como Telefônica, Brasil Telecom, planos de saúde terão dinamização do ônus da prova, criando meios de cumprimento automático. É possível, porque são ações repetitivas, né? É evidente que pode trazer isso. Então, aqui é uma diferença óbvia da tutela de urgência por conta desse fator aí. E também não há coisa julgada, né, na estabilização da demanda e nem da decisão liminar, haverá aqui por conta desta ausência da coisa julgada. Obviamente se trata aqui de uma decisão com caráter ainda provisório, né, nem se pode cogitar em coisa julgada ao que se diz em relação a estas indicações aí, dadas pelo artigo 311. Em relação ao inciso 1º, né, a defesa é inconsistente, o que se disse aqui fica caracterizado o abuso de defesa do réu. No inciso 2º, uma inconsistência da defesa por estar em desacordo com a jurisprudência formalmente vinculante, entenda-se, não precisa ser a súmula vinculante, mas uma jurisprudência robusta a respeito do tema, né? Não há critério rígido, portanto, aqui o que deixa o juiz mais à vontade com sua subjetividade e seu livre convencimento ao decidir. Depois nós temos no inciso 3º o contrato de depósito, que eu já falei a vocês, onde o réu, que é o depositário, tem que devolver o bem. Se não devolve, então nós temos... Eu penso até, complementando a relação a esse inciso 3º, que deveria estar aqui nesta rede mais situações, né, a respeito desta possibilidade da tutela de evidência. Quando se tem contratos, por exemplo, em que há uma garantia de determinado bem, que essa garantia já não existe mais, o bem não é devolvido, não deixa de ser um repersecutório o pedido, mas não contra o depositário, né? Na verdade, existe aqui outras situações que devem ser também aqui apanhadas e seguramente a jurisprudência vai tomar conta de abrir uma extensão a esse inciso 3º, que ele é muito reduzido apenas a essa hipótese do depositário infiel, né? E a evidência aqui ainda está ali, quando eu coloco aqui nesse slide, lá na última frase, se o depósito estiver provado, lá no Código Civil que fala do depósito esse, o juiz determinará a entrega da coisa depositada, porque é da parte, não é do depositário, ele é apenas o guardião desse bem, né, fica sob a sua tutela e seu cuidado. E no inciso 4º aqui também, em comentário, que já se falou em relação ao autor, agora a inexistência da prova documental contrária ao réu, contrária do réu, melhor, ou apenas utiliza a prova indireta. Nesse caso, se o autor alega o fato e já o comprova, é possível até mesmo a antecipação da tutela, já com a inicial, sem problema algum, né? Mas, a princípio, é necessária a manifestação do réu para que se veja se ele se opõe ou não àquilo, né? Se o documento é próprio dele mesmo, então, o inciso 2º, não o 4º, estaria nos dando esta referência. Então, aqui, no parágrafo único, nas hipóteses do inciso 2º e 3º, o juiz poderá decidir liminarmente, eu já disse, só no inciso 1º e 4º que ele tem que ouvir o réu. Nos demais casos, 2º e 3º, a tutela de evidência, dependendo das posições das partes do processo, pode ser deferida, pois a evidência se dá com base em defesa inconsistente, incisos 1º e 4º. Nos casos, inciso 2º e 3º, poderá ser deferida a tutela de evidência liminarmente, e nos demais casos, incisos 1º e 4º, a decisão em tutela de evidência somente ocorre após oferecida a manifestação do réu. E, finalmente, nós temos aqui que tanto a tutela de urgência como a de evidência poderão ser requeridas antes ou no curso do processo principal. Mantém-se a ideia de cautelaridade preparatória ou incidental. Não tendo havido resistência à decisão liminar, o juiz extinguirá o processo acessório e permanecerá conservada a eficácia da medida concedida, sem existir coisa julgada. Então, é um estado aqui que eu chamo de estado de latência dessa decisão, ela fica latente, até que haja a decisão definitiva, a sentença final do caso. Gente, então, eu termino então o nosso semestre. Por incrível que pareça, a rapidez com que ele passou, a gente não sentiu.
E deixo a vocês meu agradecimento pela atenção que vocês dispensaram, alguns com mais tempo, outros com menos tempo, mas de qualquer maneira o que eu fiz com vocês aqui foi tentar transmitir da melhor maneira possível, quem sabe até melhor que se estivéssemos em aula, porque aqui nós temos um material de apoio bem mais vasto, basta ver aqui o que eu posso fazer depois da aula, que geralmente a gente não faz, a gente apenas faz a indicação das obras, aqui nós trazemos as obras, pelo menos os pontos para vocês. Eu deixo também um agradecimento especial aos meus filhos, que sem eles eu não teria conseguido fazer esse trabalho de passar para Google, tirar do celular, tirar do computador, passar para outro lugar. Realmente ainda sou bastante incipiente nessa matéria aí, e deixo então essa nota de agradecimento à família, né, que me apoiou tanto nas horas inclusive da gravação das aulas, todo mundo em silêncio, a cachorrada guardada, né, fica todo mundo bem com a atenção voltada até o término dessas aulas. Foi bem interessante esse momento, e deixo com vocês então o meu beijo, o meu abraço, o meu carinho, e vamos então agora nos comunicando. Eu vou deixar essa matéria para vocês já disponibilizada, como eu sempre faço, e depois vamos nos comunicando em relação às provas aí finais do semestre, e desejo a todos então uma boa semana e continuem se cuidando. Fiquem com Deus. Muito obrigado.